Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nina. Oi, gente, eu sou a Juliana. E esse é o nosso podcast de Alunos para o Mundo. Esse é o Hellcast. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio muito especial. A gente tá com um convidado aqui. Como vocês podem ver, a Ananda tá um pouco diferente. A Nanda não pôde estar aqui por alguns motivos pessoais, mas ela vai estar aqui nos próximos. E aí a Juliana veio me dar uma força aqui. A Juliana é nossa coordenadora. Vocês já devem ter visto em outros conteúdos que a gente gravou. E é isso. Hoje a gente tá aqui pra gravar com... Gente, ele é um máximo. Ele é maravilhoso. Com um convidado muito especial, ele vai aparecer aqui. Eu vou deixar ele se apresentar. Aí vocês já vão saber quem é. A gente vai falar um pouco da história dele, o que ele faz aqui no Brasil. Então, vou deixar ele se apresentar. Bom, primeiramente, fico muito feliz de estar aqui na frente de vocês. Realmente uma honra estar aqui na frente da Juliana e a Nina também. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. E agradeço também o nosso grande professor da IDP aqui em Brasília, o Giovanni, pelo convite também, pela consideração. Os demais também, as pessoas integrado com o Hellcast, que já estou me tornando fã já. E, me chamo Abdul Basser Jarur. Eu nasci na Síria, cidade norte da Síria, se chama Alepo. Eu tenho 35 anos, estou aqui no Brasil há 11 anos. Na Síria nós somos 7 irmãos e estudava administração de empresas, trabalhava na parte comercial junto com a minha família, na parte de área construção. E temos uma construtora na Síria, em Alepo. A Síria tem 14 estados, que a gente chama província. E pelo tamanho, né, e organização da República da Síria, a cidade de Alepo tem 11 mil anos antes de Cristo, onde vivia Abraão, considerado lá aquela região entre Síria, o Líbano, enfim, daquele do Oriente Médio, os países que é ao redor da Síria, são o berço da civilização da humanidade. Então eu venho de lá e por umas circunstâncias, por conta da guerra, que me levou a chegar até o Brasil, que tornou a minha pátria preferida, minha pátria amada. É uma honra estar aqui na frente de vocês. A gente que agradece. A gente tá ansiosa para saber um pouco da sua história. Então, começa contando o que fez você escolher o Brasil para vir, como que foi todo o seu processo, toda a sua trajetória. Enfim, viver aquele tempo no início da guerra. Conta pra gente que você se sentiu confortável. Muito obrigado, Nina, pela pergunta. Te agradeço. Aqui eu trouxe, né, alguns pontos que gostaria, né, para ser bem pontual nesse encontro. Então, nesse sentido, eu nasci de 1990, dia 1º de março, esse ano. Nesse sentido, aconteceu vários fatores muito realmente que afetou muito a região e afetou diretamente a minha personalidade. Durante esses momentos, eu vivi primeiros 10 anos da minha vida, morre o nosso presidente, o ditador Hafez al-Assad. Nesse momento histórico, porque acontece que eu estava esses primeiros 10 anos da minha vida acompanhando daquela região, teve um monte de felicidade, mas daquele momento a gente era proibido sair na rua, teve algumas questões de luta e ordem do exército militar, pois ele era, né, como falei, do regime militar totalitário. Logo depois assumiu o filho dele, Bashar al-Assad. Nesse momento, ele tem uma idade que não poderia assumir a presidência. Em 15 minutos, meia hora, no parlamento da Síria,
foi mudada a lei para que ele ser aceito pela idade dele, porque ele era jovem. Ele estudou medicina lá na Inglaterra, especializou oftalmo. E casado, né, uma pessoa muçulmana, pertence a uma minoria alauíta, que é uma parte do xiismo. E a esposa dele são uma família mais ou menos liberal. Nós começamos, né? Estou falando para vocês essa parte da política. Logo depois, né? Nesse momento que afetou minha vida, quando eu tinha 13 anos. Aí a gente estava sentado na frente do TV e assistindo a invasão dos Estados Unidos contra o Iraque. E a gente assiste, ficou bem assim, sabe, um medo, as pessoas ficam em casa. E a gente vê a TV, tá transmitindo os ataques, as pessoas estão morrendo, etc. Tinha 13 anos, marcou muito comigo. E a gente começou a receber refugiados do Iraque, entrando na Síria, várias cidades, chegando em Alepo também. E a gente começou a adotar. A gente não montou em nenhum momento, montamos um campo para refugiados. A gente começou a acolher nas nossas casas. A gente, sabe, de alguma forma, ver como que nós podemos adotar, né, essa população. Quando eu completei 15 anos, eu estava estudando, né, trabalhando, me interessando com a área comercial, que faz parte do sangue das pessoas de Alepo. Alepo é um capital econômico do país. Onde você fala como se diz comparando São Paulo no Brasil. Uhum. É uma cidade muito assim em relação da muito histórica, etc. E tem essa força econômica. Em 2005, quando tinha 15 anos, teve um momento também que foi um momento muito forte, quando teve uma armadilha contra o primeiro-ministro do Líbano. Mais de 70 toneladas de TNT foi planejado para dar um golpe de morte dele, morreu, do primeiro-ministro, e Rafi El-Hariri, e foi um momento muito pesado, tanto na Síria para o Líbano. Em 2006, tinha 16 anos, acompanhamos a invasão do Estado israelense, invadiu o sul do Líbano, e teve uma guerra, e os libaneses começaram a pedir também, entrando na Síria, a população. A gente também recebemos os libaneses. E desde que sempre a gente recebe os palestinos pela guerra da Palestina. Passando nenhum momento, teve, como falei assim, momentos felizes também, que marcaram assim na minha mente nos últimos 20 anos lá. Em Alepo nós temos um time muito famoso, chama Al-Ittihad, que eu amo ele, eu sou fanático, eu amo futebol. E ele ganhou o primeiro da Ásia. Ele ganhou de um time do Kuwait. E passamos, né, esse momento até 2010. Teve um momento, eu recebi uma notificação para me entregar no exército militar da Síria. E no momento aquele eu estava estudando administração de empresas. Nós temos todo ano, a gente tem que entregar um documento para que a gente continue estudando, e depois da faculdade a gente vai entregar para o serviço militar obrigatório. Então, algum momento você tem que servir, ao agora, ao durante, ao antes, ao depois. Enfim, tem que servir o militar pela lei. Quando recebi a notificação, me entreguei ao exército militar. Quem tem ensino superior é 1 ano e meio. Quem que não tem pode ficar 2 anos. Teve essa promoção do presidente da Síria, o Bashar al-Assad. Só que em 2010, quando eu me entreguei para ser liberado em junho de 2011, aconteceu desse momento assim, o fim de 2010 mais ou menos, quando começou a revolução do povo tunisiano
da famosa Primavera Árabe. Sim. E uma pessoa que botou fogo no corpo dele se matou, né? De uma fiscalização. Como realmente eu vejo isso acontece no Brasil, né? Pessoas que são ambulantes, que onde a fiscalização da guarda municipal sempre eles tomam suas mercadorias, etc. E desse tunisiano, toda aquela vida dele era aquele carrinho, aquelas coisinhas simples, e foi xingado, etc. Bom, começou aqui esse movimento onde obrigou pela primeira vez da história do mundo, tanto na África quanto no mundo árabe, sobre um presidente deixa o poder para pedir asilo político na Arábia Saudita. Saiu e teve uma vitória da democracia, da liberdade, porque ninguém esperava que isso acontecesse. Quando a gente fala de política na Arábia e na África, na Ásia, é bem complexo o assunto. Aí logo depois estendeu para a Líbia, para o Egito, Iêmen, chegou na Síria. Na Síria, em março de 2011, crianças de 8 até 14 anos escreveram na parede: chegou sua vez, fora Bashar al-Assad. O conselho dos professores, coordenadores ligaram para a delegacia, os delegados chegaram, tomaram aquelas crianças, levaram para preso e começaram a torturar. E teve um dos os alunos, mataram ele com alguns tiros. E assim começou a guerra civil da Síria contra o governo. Começaram os alunos universitários, que acreditam muito na liberdade e na democracia, várias faculdades da Síria, e até saindo nas ruas, e o governo vai com toda a força, né, ficando contrariando esses movimentos, essas manifestações, até cada vez mais ficou mais violenta. Nesse ponto, eu era na guarda republicana no Damasco, servindo militar. Passando o tempo, a gente pensa que amanhã vai acabar a guerra. Infelizmente, chegou um momento que cada dia mais a guerra ficando mais violenta e até começando parte da população se organizando para combater as polícias, o exército. E nesse momento eu era motorista num general lá no Damasco, de um batalhão chama 105, da Guarda Republicana, bem próximo do presidente Bashar al-Assad, e recebendo notícias de alguns amigos morrendo naquela guerra. São crianças, são jovens como eu, que eles não escolheram, mas foi colocado lá para que combater essas manifestações. E das grupos que começaram a combater, grupos armados, combater o governo. Aí morrendo os sírios dos dois lados. Até chegou um momento, dia 5 de maio de 2013, quando houve um ataque e no meu quartel era 116 pessoas. Eu mais 115. Morreram 115 jovens, o único que sobreviveu sou eu. Meu Deus. Acordei, estou num hospital militar com estilhaço no bomba no corpo, quebrados as partes. Foi um milagre, literalmente. E estou falando para vocês. Entraram 3 aviões do Estado israelense pelo sul do Líbano, atacaram o irmão do presidente Bashar al-Assad e centro científico de armas e na Guarda Republicana, 105 Batalhão da Guarda Republicana, onde eu estava. A única pessoa que sobreviveu sou eu. Depois disso que me recuperar, eu estava muito desanimado. E não sei poder explicar para vocês. Eu estava pensando em acabar com a minha vida mesmo. Porque eu não, falando para vocês, nunca nenhum sírio esperava que isso acontecesse na Síria. Conseguiu depois, após de me recuperar, escapar daquela guerra, foi para o Líbano. E do Líbano,
chorei de felicidade, porque eu não me imaginava que eu iria sair vivo naquela guerra. E saí no fim de 2013, em dezembro. Entrei para o Líbano e estou falando assim, muito sem detalhe. Com detalhe, assim, foi muito difícil de sair, porque considerado qualquer pessoa sai do seu exército para escapar, um traidor da pátria pode ser executado a qualquer momento se for pego no caminho. E foi um milagre de passar as fronteiras. Ao chegar no Líbano, procurei um amigo que fiquei lá com ele, encontrei minha irmã e naquele momento foi no Beirute, fiquei numa família da Armênia, meus amigos, o Henry e Vachel, pessoas que me acolheram, e estava procurando embaixada como a Austrália e o Canadá para poder sair do Oriente Médio, sair da Síria, sair do Líbano, ficar longe dessa guerra, sabe? Guerra violenta, sangrenta, que matou milhares de pessoas. Não teve retorno. Depois, Nina, eu vi anúncio que o governo brasileiro, presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, ela deu visto humanitária para os sírios. Fui atrás da embaixada, solicitei o visto. Teve uma semana, depois eles entregaram e me deram o visto. Aí eu peguei, eu olhei e comecei a imaginar o Brasil. Sabe, eu gostava muito do Brasil por conta do futebol. Então o Brasil, uma escola de futebol que mais exporta jogadores pelo mundo. E como eu falei aqui em paralelo, eu era muito fã do Ronaldo. Eu amo ele. Uma vez cortei meu cabelo assim como ele. Deixei só aqui. E a seleção que eu amo muito, de 2002. E, enfim, então, assim, o paixão do mundo árabe sobre o futebol brasileiro muito enorme. Nesse momento, assim, peguei o visto, comprei passagem, cheguei aqui em São Paulo dia 8 de fevereiro de 2014. Eu não conheço ninguém, nem falo português. Então, essa pergunta não é tão simples para mim. Por que o Brasil? Porque o Brasil foi primeiramente, não foi uma escolha. Foi um destino. Segunda coisa, eu sempre falo que o Brasil me escolheu. Que foi o caminho de Deus que me deu essa oportunidade de estar vivo. Então, ao chegar no Brasil, deparei com as grandes dificuldades. Quando eu cheguei com esse visto humanitário, lá me informaram na embaixada brasileira no Líbano, falaram: Abdu, você tem 90 dias para pensar se você quiser ficar ou não. Se você quiser ficar, você solicita o refúgio na Polícia Federal. Falei, tá bom. Quando cheguei, eu pensei vai ter um tratamento específico. Porque, lembrando, eu venho como refugiado. Eu não venho como imigrante. Tem migração forçada, migração voluntariada. Nesse ponto, eu pensei que eu vou ser recepcionado no aeroporto, tendo um gerenciamento, tendo alguma parte. Na verdade, cheguei, como vocês falam aqui em popular no Brasil, mais um gringo. Então, só que quando cheguei aqui, eu estava falando com uma pessoa no Google Translator, aí ele me colocou uma frase que nunca esqueço. Ele colocou assim: aqui no Brasil, você tem que se virar. E até agora, né, eu procuro me virando, porque eu vi realmente, até próprio povo brasileiro, né, eles terem uma luta luta de trabalhadores, luta de classes sociais, a desigualdade social, etc., tudo mais. Só que, assim, é diferente quando você fala brasileiro com um refugiado. Você não pode comparar.
Porque tem pessoas que compararam isso. Mas a gente também tem isso, aquilo. Não, mas calma. Eu sou de categoria de refúgio que pertence ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados após as guerras mundiais de 1951, sobre essa definição para acolher essa população, etc., tudo mais. Tem uma lei de 1997, lei do refúgio no Brasil, sobre essa parte, que qualquer pessoa chega no território brasileiro tem direito de solicitar o refúgio. Vai para o órgão do Ministério da Justiça, que chama CONARE, Conselho Nacional dos Refugiados, onde eles vão analisar essa pessoa merece aprovação do refúgio ou não. Então, assim, eu já venho com visto humanitária, o governo já solicitou isso. Lembrando que o governo brasileiro deram 4 vistos humanitários a toda a história do Brasil. Primeira, aos haitianos. Segunda, os sírios. Terceira, as pessoas do Afeganistão. A quarta, ucranianos. 4 vistos durante a formação de toda o Brasil. Então, que o governo brasileiro se deu esse visto. Né, Juliana? Então, nós tivemos essa oportunidade de facilitar esse processo. E, enfim, dentro da minha chegada, como eu te falei, solicitei o refúgio e deparei com as dificuldades da língua, né, o deslocamento, né, trabalho, estudo, etc. Então, eu comecei a procurar me virar de fato, porque eu estou em São Paulo, né, uma cidade muito popular, não? A gente fala de um município, dos maiores municípios de cosmopolita do planeta. Tem 12 milhões de pessoas. E falando de São Paulo, do estado de São Paulo, nós somos 57,9% da população dos imigrantes reside no estado de São Paulo. Mais que metade dos imigrantes e refugiados estão no estado de São Paulo, do Brasil. Os refugiados e imigrantes, Juliana, no Brasil, são 0,1% da população brasileira. Comparando com os brasileiros que são fora do Brasil, tem mais brasileiros fora do que refugiados e imigrantes dentro do Brasil. Então, pelos dados da Polícia Federal, tem mais de 4 milhões de brasileiros que vivem fora. Claro, tem 1/3 da classe elite, a maioria também tem parte de classe de pessoas que estão lá lutando, estão estudando, trabalhando, né? Então, enfim, tem pessoas, infelizmente, são em situação irregular. Então, eu não gosto de falar ilegal, porque não existe um ser humano ilegal nessa planeta. Sim. O migrar é um direito humano. O migrar não é um delito. Por isso eu me coloco a porta-voz das pessoas que não tiveram oportunidade de falar. Hoje, por conta das guerras, das violações de direitos humanos, das perseguições por conta da raça, da etnia, por conta da religião, por conta da opção sexual, pertence a grupo social. Hoje nós somos mais de 120 milhões de pessoas tiveram que fugir para salvar sua vida, Juliana. E essas pessoas hoje que lutam por uma vida digna. Então, nós estamos no Brasil fazendo parte dessa história. Nós somos os novos brasileiros. Nós vieram aqui por uma circunstância de vida. Olhando de cada rosto de um de vocês, se vai pensar quem é sua bisavó, Nina, sua bisavó, Juliana. Por algum lá a gente pensa atrás, tem uma migração no sangue de vocês. Sim. Vieram aqui, né, para algum motivo. Então o Brasil tem hoje, se eu não falo sotaque, ninguém vai perceber que não sou brasileiro. Essa é a beleza. Mas se eu vou na Alemanha, ele vai falar, esse baixinho barbudo não é daqui. Então, isso. Esse que me levou a chegar aqui. Essa é o Brasil que hoje identificando que maior exemplo da diversidade que existe na planeta Terra.
E me orgulha falar que sou brasírio, de sangue, de coração e alma. Eu amo ser brasileiro. Essa cultura me adotou. Eu aprendi com o povo brasileiro, carinhoso, amoroso, acolhedor. Tem problemas? Tem, mas como qualquer parte do mundo. Só que aqui eu não vou comparar o povo brasileiro com outro povo. Porque eu sei como você é tratado nos Estados Unidos. Eu sei como você é tratado na Europa. Eu sei. Eu tenho conhecimento. Então, eu prefiro ficar no Brasil, porque o povo brasileiro, na ausência de políticas públicas, ele que acolhe. E isso nos motiva para a gente ficar aqui e lutar por uma vida digna, para a gente construir uma nova vida no Brasil. Muito bonito e muito difícil a sua história também. A gente já esperava que fosse uma coisa difícil de contar. Mas a gente também queria saber um pouco da sua história, principalmente aqui no Brasil, com a questão da política, né? Porque a gente sabe que o senhor é um deputado suplente pelo estado de São Paulo. A gente queria saber um pouco das políticas que você pensa, assim, para o estado e também, querendo ou não, para o Brasil. Porque a gente sabe, né, o quanto o senhor ama o Brasil. Muito, muito. Muito obrigado, viu, Juliana, por me perguntar essa pergunta muito importante. Porque faz parte da nossa temática de Relação Internacional CAST, aqui nesse programa. Quando cheguei no Brasil, eu percebi uma palavra que tocou meu coração, que se chama democracia. Essa palavra que eu não encontrei na Síria. Essa palavra que eu aprendi aqui sobre expressar a minha opinião sem ter medo e conhecer a luta do povo brasileiro após de sofrimento de passar durante o tempo da ditadura, que viveram da 63 até 88, mais ou menos, 85. Esse momento, eu ouvi muitas histórias como que o povo brasileiro sofreu em todo tipo de violência de direitos humanos, de perseguição, de matança. Eu comparei esse período de ditadura como a gente estava vivendo lá na Síria. Meu pai foi preso político. Meu pai estudava direito. Em 1981, meu pai, em 1980, ele foi preso político. Ele era estudante de direito. E foi preso num castelo de Damasco, ele com amigos dele, por ele falando sobre o governo sírio. Eu levei muito, marcou muito comigo dessa história. Porque durante a guerra da Síria, o atual, onde eu vivi, meu pai também foi sequestrado. E nesse período meu pai sumiu. Minha família espalhou. Logo cheguei no Brasil, uma semana, caiu bomba em cima da minha irmã, gêmea de alma. Gêmea de alma quer dizer para você, olha, eu tenho 5 irmãs. Eu convivi com essas 5 irmãs e que estou apaixonado por cada uma delas. E essa aqui, que minha alma gêmea, ela mais velha, aprendi ser esse ser humano por conta da minha convivência com ela. Porque ela me ensinou como ser forte. Essa minha irmã, que ela é uma pessoa potencial. Eu olho para ela como ela é minha inspiração. Ela que é meu exemplo de luta. Caiu bomba em cima do carro dela, perdeu o marido e uma perna. Minha irmã era ativista pelos direitos das mulheres na Síria. Ela estava grávida, perdeu uma perna e logo depois foi socorrida para a Turquia. Ela estava grávida e tinha 3 filhos. E logo depois ela foi para a Alemanha. Uma história dela muito, muito pesada. Chegou na Alemanha,
Foi hospedada no antigo aeroporto nazismo, que se tornou um campo para refugiados sírios. Para você ter uma ideia, os quartos lá sem teto. E toda assim você vê as câmeras invadindo a privacidade das pessoas. Mas enfim, isso é um detalhe. Começou aí por conta da guerra, né? Eu tô aqui no Brasil acompanhando uma irmã fugir para o Canadá, outra para o Líbano, uma que vai, uma que volta. Sobrou minha mãe e minha irmã em Alepo. Uma irmã caçula, chama Sidra, nome de uma bebida no Brasil. O que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a ficar preocupado. Eles estavam caindo bomba aqui, eles vão para cá, caiu bomba aqui, eles vão para lá. Tentaram fugir, não conseguiram. Tentaram aqui ou ali, não conseguiram. Infelizmente. Até eles mandando notícia de vez em quando, não tem eletricidade, sem comida, sem água, sem luz, sem nada. Até eu chegou, né, pensando aqui no Brasil fervendo. E no mesmo tempo, comecei vendo no Brasil, muitos imigrantes estão vindo para cá. Muitos imigrantes estão vindo no Brasil. Diversas nacionalidades. Comecei a deparar com isso. E comecei, depois eu falei, bom, eu preciso conhecer essa população dos imigrantes. Acabei conhecendo africanos, asiáticos, latinos, americanos, etc. Aproximando. Logo depois, eu fundei, junto com outros companheiros de luta, imigrantes, uma ONG, e começamos a trabalhar com alguns projetos sociais, um deles Copa do Mundo dos Refugiados. Um pouco, comecei me fortalecendo dessa luta, só que estou preocupado, como que vou tirar minha mãe e minha irmã? Até chegou um momento de 2018, TV Cultura Brasileiro convida uma jornalista, Silene, minha amiga, porque ela trabalhava lá, e sua equipe, para que ela puder fazer uma série especial dos refugiados que vivem no Líbano, que escaparam da guerra da Síria. E me contrataram para eu fazer parte desse time. E foi com crachá, visitei, fui lá no Líbano para ajudar na parte de intérprete, de translator, para árabe e português, sobre essas entrevistas. Cheguei lá no Líbano, fizemos o trabalho, e estava pensando, como que eu faço? Aproveito e estou aqui perto. Cheguei até fazendo pesquisa, até cheguei de pessoas que são coiotes. Coiotes são pessoas que são fortes nas fronteiras, que eles conseguem fazer toda essa parte de travessias, tudo na mão. Quando sentei com eles, negociei quanto. Aí eles me falaram tal valor. Negociei, chorei, paguei. E falei, vocês vão tirar minha mãe e minha irmã de Alepo para colocar no Líbano. Foi esse o plano. Eu voltei para o Brasil. Aí eles fizeram assim. Tiraram minha mãe e minha irmã de Alepo para o Damasco, de Damasco para o Líbano. Fiquei muito feliz porque tirando da guerra, primeiro passo. E de lá eu lutei. Falei com o governo brasileiro, etc., das organizações internacionais, para que trazer minha mãe e minha irmã para cá. Consegui. Conar me ajudou. Reunião familiar. Chegaram aqui. E recebi eles em Natal, na época de Natal, em 2019. Fiquei tão animado, feliz, assim, chorei. Um reencontro depois de muitos anos, Juliana. E minha mãe era tudo para minha vida. Eu não sei te explicar. Mas um sentimento assim, a minha irmãzinha também faz muitos anos, cresceu um pouquinho, assim, nossa. Aí quem que deu a cobertura na época, Folha de São Paulo. Fizeram um vídeo, desde que eu saí do apartamento, um documentário, e saí na capa inteira da Folha de São Paulo, inteira, o dia seguinte, falando da minha história junto com minha mãe. Nesse ponto, eles estavam abalados muito. Falaram várias vezes como eles sofreram. Eles viram como as mulheres estavam sofrendo de violações. Então, estão sendo violentadas. Como eles sofreram, deslocando aqui, machucaram, tal. Falaram essa história, chorando. Eles estavam abaladas em todo sentido.
eu ouvindo eles, não aguentei assim, sabe? Eles contando, eu sentei só para ouvir eles. Eu, assim, fiquei preocupado, eles estavam abalados. Tentei para procurar uma ajuda para eles serem atendidos de psicólogas, mas infelizmente, por conta da dificuldade da língua, eles não conseguiram. E nesse momento, infelizmente, minha mãe, uma das primeiras pessoas, pegou Covid e morreu. Com 54 anos de idade. Morreu no Hospital das Clínicas. Minha irmã não aguentou, tudo mais. Ela voltou na casa da minha irmã. Voltou para o Líbano. Depois ela conheceu uma pessoa, casou e levou ela para o Egito. E hoje nós estamos no Canadá, uma irmã, outra na Alemanha, uma no Egito, Líbano, Turquia. Meu irmão está na França e estou no Brasil. 7 países. Meu pai teve uma notícia, graças a Deus, de pessoa que ele morreu, está preso, etc. Teve notícias que ele está mal de saúde, hoje quase tem 70 anos. Ele conseguiu escapar, conseguiu ficar liberado. Ele está vivo, graças a Deus. É uma notícia que nunca falei para ninguém, porque foi recentemente. Porque a gente recebemos notícia na época que meu pai morreu, sabe? E graças a Deus esse alegrou nosso coração. E a gente não poderia saber dele, como te falei, estava preso na queda do Bashar al-Assad do ano passado, dia 18 de dezembro. Então teve essa vitória que caiu esse regime totalitarista. E falando toda assim a história para você voltar por que entrei na política brasileira e porque toda essa minha história representa muitas pessoas que têm suas histórias, têm suas dificuldades, têm seu sofrimento. Muitas pessoas morreram nas travessias, muitos imigrantes, refugiados. Falando aqui também no Brasil, também tem pessoas que vivem fora do Brasil, são brasileiros que foram perseguidos sobre meio ambiente, sobre a questão porque eles pertencem a grupo social, porque ele conta da religiosidade. Então tem também brasileiros fora do Brasil, são refugiados, são poucos, mas tem. Então, falando de toda a minha história e vendo toda essa questão que o Brasil tem na democracia, vi uma oportunidade sobre a questão da legitimidade, da representatividade do lugar de fala, pensando em lutar por essa categoria. E, enfim, eu vejo a sociedade tem realmente pessoas que são invisíveis, são brasileiros. Para mim, são refugiados da própria sua pátria, porque hoje são invisibilizados. Então, eu estou aqui na política brasileira para visibilizar os invisibilizados, para lutar por essa classe que sofrida, que sofre de toda violação de direitos humanos, que não são privilegiados. Então, por isso eu entrei na política brasileira. Foi uma escolha por uma circunstância para poder realmente somar e ser útil na luta dentro do espaço político, porque eu vi no Brasil as coisas só acontecem na política brasileira. As coisas só melhoram com políticas públicas dignas, voltadas a várias temáticas. A gente precisa combater a desigualdade social, o racismo, a discriminação, melhorar o sistema de saúde, melhorar o sistema de educação. E falando sobre a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, pensando tudo isso, né, eu senti essa senti uma obrigatoriedade para poder somar, né, porque eu amo a política. O Brasil me deu esse espaço dentro do sistema democrático para poder entrar e lutar por em nome dos direitos humanos
E teve essa oportunidade, entrei, me candidatei em 2022 como deputado estadual, depois me candidatei como vereador em São Paulo e pretendo ano que vem também me candidatar de novo, não vou desistir, porque ele não lutou por mim. Eu vou continuar, independente do resultado. Basta eu entrar e concorrer e sair uma pessoa da casa acreditar a minha trajetória, meus objetivos, a minha luta, esse para mim já é um momento vitorioso. Por isso, Nina, é uma questão muito delicada de eu entrar na política brasileira. Lembrando que tem brasileiros em Portugal, na Espanha, também imigrantes, na Itália, nos Estados Unidos, eles entraram porque o imigrante, vários lugares do mundo, quando eles se naturalizam, quando eles possuem segunda cidadania, se ele acredita na política, como eu acredito na política, nas instituições aqui, eu vou entrar como eles entraram. E teve vitória assim. Eu vou dizer para vocês, teve um imigrante, né, refugiado, se tornou vereador numa província no Japão, um sírio, de Alepo. Teve um refugiado sírio com 24 ou 26 anos, tornou o primeiro prefeito de uma cidade interior, em Berlim, para 8 anos como prefeito. Os alemães saíram para votar num refugiado sírio. Então, assim, tem muita inspiração, como te falei. Eu não vou citar um exemplo de um brasileiro da extrema-direita, que ele está em Portugal, porque, para mim, eu sou muito social-democrata, eu sou centro-esquerda, eu acredito muito dessa luta. E eu realmente vejo dessas violações de extrema-direita. Por isso, eu senti a necessidade de entrar na política, Juliana. Eu estou vendo tanto a extrema-direita hoje está perseguindo os refugiados imigrantes. Não é possível. O Donald Trump, ele é descendente de uma fruto de imigração. Tanto a esposa dele e vários lugares do mundo, na Itália, lá nos países leste europeu, você vê a extrema-direita como está perseguindo os refugiados imigrantes. E não é diferente aqui no Brasil. Tem pessoas que carregam um discurso xenofóbico, só político, assim. Eles usaram isso durante as suas campanhas políticas, como um vereador lá no Acre, em Pacaraima, em Boa Vista, quando ele estava chegando os venezuelanos, etc. Não vou entrar muito nesses detalhes, mas só estou falando para vocês, eu senti uma necessidade para poder fazendo parte dessa história da democracia no Brasil e fazendo o meu papel, sendo um cidadão naturalizado, para lutar junto com essas classes das bandeiras sociais. É muito interessante. Eu acho que essa questão da xenofobia que muitos refugiados sofrem no Brasil, na Europa, é muito real. Tanto que eu já tive pessoas falando na minha cara que os refugiados na Europa são ladrões. É todo mundo ladrão, todo mundo está estragando o que é a Europa, estão invadindo o país. E eu acho que a gente vê muito isso no preconceito já estrutural. Tanto que na Europa, se é um ladrão europeu, ele é pickpocket, não é nem um ladrão, sabe? Então eu acho que isso já está muito estruturado na sociedade e que causa esse preconceito para as pessoas que estão procurando um refúgio, estão procurando se salvar. Então eu acho que é um momento que a sociedade acaba se afastando para deixar o preconceito surgir. Sim. Exatamente. E também a gente também queria saber, conta um pouco dos seus projetos, o que você já fez, como é que você atua no seu mandato e tudo. E na ONG também. Sim. Claro, muito obrigado. Bom, assim, como eu te falei nessa parte, falando do terceiro setor. O terceiro setor aqui no Brasil, eu vi uma oportunidade para que poder lutar por a população migratória. Sim. E os refugiados imigrantes, quando eles chegam no Brasil, eles precisam o quê? Como eu deparei, a gente precisa sobre aprender a língua portuguesa. Então, curso básico, intermediário, avançado de português. Sobre a questão de capacitação. A gente precisa capacitar esses refugiados imigrantes. E todos voltados
a terceiro setor, de projetos sociais. E eu deparei nessa situação, os refugiados imigrantes, onde a gente vive nos municípios, certo? Nós temos 5.500 municípios no Brasil. Falando do estado de São Paulo, 600 e poucos municípios. Dependendo do município no Brasil, a prefeitura, o prefeito, os secretários falam o quê? Que não tem orçamento. Então, tem uma coisa que também me incentivou a entrar na política brasileira. Me incentivou porque está olhando assim, falando não tem orçamento. Uhum. Vários políticos que sentei com eles na mesa, primeira pergunta que eles fazem: os refugiados imigrantes possuem o direito de voto? Quando eu falo não, você vê depois a reunião, tudo que a gente estava solicitando, pedindo, não vai para frente, infelizmente, porque direito de votar tem poder. E nós refugiados imigrantes que estão em São Paulo, estou falando para você que a gente tem lá mais de 1 milhão, esse poder da quantidade, se eles possuem esse direito, a gente consegue eleger parlamentar, certo? Uhum. Então, esse político está vendo, né, que a gente não tem esse direito, só a não ser quem é naturalizado, como eu. E para se naturalizar não é fácil, porque precisa você esteja regular no país. Uhum. E isso demonstra muitas pessoas no Brasil, de imigrantes, tanto refugiados, são irregular, indocumentados. Então, o primeiro passo tem que regularizar. Precisamos uma anistia, precisamos um trabalho necessário que sejam essas pessoas reconhecidas e regularizadas para possuir esse direito de voto. Por isso a gente lançou uma campanha, Juliana, chama Aqui Moro, Aqui Voto. Uhum. E a gente está lutando sobre esse direito. E para que chamar a atenção por isso, o nosso deputado Carlos Zaratini, em 2013, apresentou um projeto de lei para que os refugiados imigrantes possuíssem direito de voto. Uhum. Só que até agora, infelizmente, não foi aprovado. E o famoso Álvaro Dias, no Paraná, ele também lutou, ele defende essa ideia. Por quê? Vários países, entre eles Argentina e vários outros na América Latina e no mundo, os refugiados imigrantes possuem direito, pelo menos no nível municipal. Uhum. Porque se a gente participar nessas eleições, com certeza o prefeito vai sentir um peso dessa comunidade e vai pensando como vamos melhorar e trabalhar por assim, e vai destinar recursos, aí vai os projetos sociais. Então eu senti um vago nessa área, por isso, como te falei, eu comecei a trabalhar na área de terceiro setor, vários projetos, como falei para você, projetos sobre a língua, projetos voltados ao empreendedorismo, projetos voltados à parte de integração, sobre integração dessas pessoas na sociedade brasileira, algo relacionado com o esporte, com a cultura, vários projetos sociais, uhum. Entre eles, né, sobre saúde mental, atendimento saúde mental para a população dos refugiados e imigrantes, a integração através da linguagem universal, que é o futebol, uhum. Né? E realmente foi muito sucesso, só que eu vou dizer para você uma coisa, infelizmente, a gente encontra muitas dificuldades quando uma ONG coordenada por refugiados e imigrantes, a gente não tem apoio essas instituições, uhum. Associações, entidades, organizações, a gente não se sentem realmente apoiados. Sim. Temos muita dificuldade. Uhum. E a gente vê nessa classe de terceiro setor, Juliana, tem organizações são privilegiadas, onde eles recebem emendas, recebem verbas, eles sempre que eles estão na frente para trabalhar para os refugiados e imigrantes.
estou aqui como eu sempre luto por isso. Falar de e sobre são duas coisas diferentes. Sim. E nós temos uma capacidade de poder trabalhar pelos nossos irmãos refugiados e imigrantes. A gente quer ser empoderado, Juliana. Nós queremos um espaço. Então, muitas vezes nós fomos interrompidos, excluídos de lugar de fala, Nina. Sim. Eles tentam amordaçar nossa boca, porque a gente traz no debate as dificuldades verdadeiras, o sofrimento. Por isso estou falando, uma coisa você está falando sobre, estou falando de. E o que estou vendo aqui? Se você é pesquisadora, ao você especialista, tudo é teórico. Sim. Quem é refugiado no seu país sou eu, não é você. Sim. Você não experimentou ser um refugiado, não. Talvez você foi imigrante. Foi imigrante, migrou, estudou, passeou, voltou. Não consta no seu histórico que você foi refugiada. O sofrimento que a gente sai no nosso país de origem até chegar ao novo lar, isso é um sofrimento marcado de uma dor que por fundo na alma. E até agora, esses são assim, uma questão de trauma das guerras, de perseguição. E para a gente conseguir lidar com isso, é uma dor enorme. Por isso, a gente precisa que as pessoas entendam esse nosso lado, tentam colaborar, tentam nos apoiar, dando essa oportunidade pelo empoderamento. O nosso público, como eu te falei, tem idosos, tem crianças, tem mulheres, tem jovens, tem todas as classes que você pode imaginar. Sim. Então, esses são uma deles que a gente luta para revalidação de diplomas, porque muitos de nós, quando chegarmos aqui no Brasil, a gente chega formado, só precisa de revalidação, esse processo muito custoso, quanto também muito burocrático, não é tão fácil. Então, eu acredito que a gente precisa ter cotas para poder, né, participar como outra classe minoria no Brasil. Falando também sobre essa questão que você estava tratando sobre diplomas e tudo mais, conta um pouco da sua história no direito pra gente, que a gente sabe que você cursou um tempo de direito aqui no IDP, inclusive, lá de São Paulo, na verdade, mas continua no IDP. Conta um pouco pra gente sobre isso. Muito obrigado. Realmente, a minha história que me levou a estudar direito, em especial no IDP, que tenho muito orgulho de estar nessa instituição, uma instituição de fato para quem tem privilégio, porque é uma instituição muito séria, com alta qualidade, professores, os diretores, coordenadores. Então, o que me levou a chegar até esse curso foi a história do meu pai que eu falei para vocês. Meu pai era aluno e parou de estudar o direito na Síria. Dentro do presídio onde ele estava preso político, um dos amigos dele se matou. E meu pai, ele parou de estudar o direito, mudou para a literatura inglesa. É um sonho do meu pai que estou realizando. Eu contei essa história em alguns momentos, que eu quero fazer aqui direito no Brasil. Eu quero fazer um curso de relação internacional. Um dos meus sonhos também. E entrou em contato comigo a Organização Internacional para as Migrações, OIM. O Dr. Diego, que manda um abraço para ele, uma pessoa muito especial, falando: Abdu, a gente vai realizar teu sonho numa instituição maravilhosa que chama IDP. E eles, a ONU, deram para mim essa oportunidade, me integraram no IDP de São Paulo. Logo conversamos com a coordenadora Mônica e também a professora Paula Brasil, que tenho muito consideração por elas, aliás, e comecei o meu curso em 2021. Hoje estou no 4º ano, se Deus quiser, ano que vem vou me formar. Porém, estudei só o 1º ano, porque a graduação encerrou
e depois só ficou para apenas mestrado, doutorado, e estou continuando também numa outra faculdade que chama Escola Paulista de Direito, IPD, e tenho também muito carinho, consideração. Estou muito feliz de ser também acolhido nessa faculdade e para realizar esse sonho. E pensando nisso, porque eu preciso muito saber sobre quando a gente fala o direito, é um mar sem fim. Mas quero me especializar em direito internacional. Sim. Pretendo também, pelo interesse mesmo da temática, como estudar, me especializar sobre direito constitucional, direito eleitoral e direito digital. Me interessei. E também direito esportivo. Sim. E estava conversando com o professor Giovanni. Ele me falou que IDP, né, tem esse curso. Fiquei muito feliz. Então, por isso, quem sabe, né, posso eu me especializar também com IDP. E é isso. Estou muito contente. Vai ser esse meu primeiro sonho realizado no Brasil. Ter diploma brasileiro, ter nessa área. Em especial, sabe, é uma coisa, como eu falei, ligada com o sonho do meu pai. É isso. A gente agradece muito por esse depoimento. Como uma última pergunta já pra gente ir pro encerramento, que mensagem você deixaria assim para as pessoas que ainda veem a migração e o pedido de refúgio como uma ameaça aqui pro país? A gente pensa sobre, na época da ditadura do Brasil, tem um estatuto que chama Estatuto para Estrangeiros. Graças a Deus, graças a de muita luta social, a gente conseguiu mudar esse estatuto através da nova lei de imigração de 2017. Foi uma das maiores vitórias da história do Brasil. Esse estatuto era totalmente preconceituoso contra a população dos refugiados e imigrantes. A gente lutou também para que essa palavra estrangeiro seja excluída nessas tramitações, nesses documentos. Antes era Registro Nacional para Estrangeiros, hoje são Registro Nacional para Migrantes. Porque o estrangeiro, a gente falando do conceito da palavra estrangeiro, estrangeiro em espanhol, que os estranhos que vêm de fora, a gente sentiu que carrega também um certo preconceito. Apesar de um termo importante que é usado mundialmente. Mas pensando aqui, né, tem alguns xenofóbicos, discriminatórios, pessoas da extrema direita, eles olham como o estrangeiro está chegando no Brasil. Vou acabar com o nosso país. Vou tirar o emprego do cidadão brasileiro. Vou trazer doenças. Vou atrapalhar a segurança pública. E tanto outros discursos xenofóbicos, Juliana. Infelizmente, nesse sentido, né, falando para vocês sobre os imigrantes e refugiados que venham para o Brasil. Venham para o Brasil. A Terra Santa é aqui, aonde vivo a minha paz e tranquilidade. Longe das guerras, longe das bombas, longe de sangue que até agora está sendo derramado nos meus países. Eu estou aqui no Brasil e falo, vem para fazer uma nova vida, vem para somar, vem para multiplicar, vem para ser essa mão de obra necessária para construir o nosso Brasil. De 500 anos de história. A gente, apesar de ter uma dívida histórica para a população africana, como foi trazidos de forma forçada e como foram o povo ordinário sofridos aqui, de matança, etc. Mas o Brasil hoje, ela representa essa, como falei, a diversidade mundial, que para mim me orgulha, que
Porque não tem graça se a gente somos todos iguais. Não tem graça. Deus nos fez essa diferença. E somos todos filhos de mesma terra. Somos diferentes, sim, Nina, mas não é desiguais. Na diferença, somos iguais. Uhum. E nesse momento eu falo assim sobre essa palavra de estrangeiro de um escritor uruguaio. Eu quero falar sobre ele quando ele fala assim: num bairro em Barcelona, uma mão anônima escreveu: o teu Deus é judeu, as tuas letras é latinas, seus números são árabes, sua pizza é italiana, seu carro é japonês, seu gás é argelino. E ainda você me chama de estrangeiro, eu sou seu vizinho. Com essa poesia eu finalizo aqui e falo, então, minha religião é o amor, a minha raça é a humanidade, a minha pátria é o mundo. Somos todos filhos de mesma terra. E finalizando, falando como o nosso saudoso Papa Francisco fala, nós somos todos migrantes, ninguém tem moradia fixa nesse mundo. E gratidão ao Brasil, ao meu Brasil. Eu desejo tudo de bom para essa população maravilhosa que eu amo muito de paixão. Que seja esse país com todas as suas riquezas, não apenas o pulmão do mundo, mas o coração do mundo aqui. E como os brasileiros falam, até Deus brasileiro, nunca vamos desistir do Brasil. Somos os novos brasileiros. E agradeço vocês, muito obrigado pela oportunidade, obrigado IDP, que Deus abençoe cada um de vocês, a geração que está mudando o futuro do Brasil. Gratidão. Muito Salam obrigada. aleikum. A gente agradece por esse depoimento, foi maravilhoso te ouvir, saber um pouco da sua história, da sua jornada aqui no Brasil. Muito obrigada de verdade. Muito obrigada por aceitar o convite. E eu também gostaria de agradecer a sua palestra que você fez no Encontro Nacional dos Estudantes, foi muito importante pra gente, mudou muito assim a nossa visão. Então eu realmente não poderia, estou aqui por conta do ENERE. Sim. Se realmente uma honra também estar no ENERE, de 4º ano participo. Gratidão ao ENERE, desse Congresso Nacional, que organizado pela FENERE, pelos alunos de Relações Internacionais. Estou muito feliz, então tá aqui o símbolo até no meu celular. Muito obrigado mesmo, de coração, pela consideração, pelo convite, e parabéns, Distrito Federal, que são vocês alunos de Relação Internacional, que organizaram e resgataram a história, porque em 1996 foi o primeiro ano realizado aqui. Muito obrigado. Muito Gratidão. Obrigado. Então, gente, é isso. Muito obrigada por assistirem. A gente tá aqui com um convidado mais que especial. Acompanhe a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. Escuta a gente no Spotify, aqui no YouTube também, pra quem tá vendo em vídeo. E é isso, muito obrigada. É isso, muito obrigada, gente. Apoiam, sigam esse Hellcast. Isso aí. Obrigada. Um beijo grande, abraço. Tchau, gente. Tchau.